moving the boom up. All right, everyone, stand by. Rolling in 10. Estamos aqui na Ciabonga Studios fazendo o aquecimento para o filme O Corpo de Moisés. Hoje vamos entrevistar o líder de todo esse projeto e do Ministério Yehoshua de Londres, o apóstolo Gustavo Benedito. Apóstolo, obrigado pela atenção e esperamos poder explicar um pouco da visão de filmes no Ministério. E nos fale também das particularidades do filme que vai começar daqui a pouco, O Corpo de Moisés. Olá, Ace! Eu que agradeço e espero poder cooperar para que tudo seja mais explicado e tirar dúvidas, se estiver ao meu alcance. Apóstolo, me diz, por que usar filmes nesse estilo, com tecnologia, efeitos e temas fortes? E esse desafio de usar a inteligência artificial, algo que normalmente é demorado para filmes, o senhor é especialista nisso? Ace, para falar a verdade, eu já fui produtor artístico, músico, compositor, cantor de banda, pagodeiro, sertanejo, dirigi videoclipes, mas isso adormeceu quando eu vim para Cristo. Quando eu me converti, no ano 2000, eu cortei tudo isso. Na época, eu era dono de um estúdio e de uma gravadora, então parei tudo e mergulhei na palavra. Depois veio o chamado para a Europa, a história é longa, e indo direto na tua pergunta, eu estou apanhando com esse negócio de inteligência artificial, de programas, aplicativos. Entrei nisso sem saber nada. O primeiro personagem que eu fiz, demorei quase um mês para fazer o Satã e o Miguel. Aí achei o máximo e fui mostrar para meus filhos e para minha esposa. Minha esposa falou um legal bem baixinho. O meu de 16 anos disse, o pai vai fazendo. Já o menor, de 11 anos, foi direto. Ficou legal, mas ele anda e a capa anda junto e passa pelo corpo dele. Meu irmão, um mês para fazer andar e eu joguei fora. 3 dias depois vieram sim os primeiros personagens em um programa. E depois fui trabalhando, mudando de programa e comecei a ficar contente. Já sobre a visão de usar filmes, poxa, o pessoal dança e tem milhares de visualizações. Cantam, brincam, jogam e eu vi que isso dominou. Então eu orei e veio a inspiração de realmente usar o cinema, a TV, a mídia, fazer em português, em inglês e outros idiomas. Aí eu me empolguei. Uau! Então não tem uma especialização, é inspiração e transpiração, não é? Cada cena precisa de um prompt. Uhum. E cada cena eu sei que dura, às vezes, 1 segundo, 3 segundos, 8 segundos. É isso? Uhum. Sim, tem sido isso. Noites e noites viradas, às vezes 2 a 3 dias sem dormir. Porque a ideia vem, a inspiração vem, e quando eu vejo, não dá para parar. Paro para orar nas madrugadas. Paro para chorar. Os temas falam muito comigo, me edificam, me corrigem, me exortam. O impacto é forte demais. A puxada de orelha do Espírito Santo é fantástica. E eu viajo nas nuvens, porque tudo que eu leio, tudo que eu escrevo, minha mente já faz um filme. Não sei como isso chama, mas tudo que falam ou que eu escrevo já vira um filme. Então o filme não vem depois da ideia. Comigo já vem o nome do filme, o que eu vou abranger, personagens, falas, cenários, músicas, tudo vem numa carga só, numa pancada só. E eu não consigo segurar, eu tenho que colocar para fora. E aí vem muito choro, porque eu queria ter mais conhecimento, mais ajuda para isso ir para o mundo inteiro. E aí vem aquela frase dos antigos, por que eu não estudei mais? Por que eu não escutei meus pais? Nossa, isso é forte. Madrugadas, choro, oração. O senhor acha que vai alcançar muitas pessoas? E é apenas um filme ou durante o processo foi vindo também inspiração para mensagens, músicas e evangelização? A gente entrega o jornal, somos ministros da reconciliação. Não adianta ir na força, não adianta discriminar, não adianta falar eu vou para o céu e você não. Isso eu já fiz, já me empolguei. E o que eu posso dizer é que quando eu era menino, fazia as coisas de menino e agia como menino. Aí a gente cresce. E para todos, Deus apresenta um espelhinho, aquele de maquiagem, e você se vê nele. E aí, se a pessoa deseja Cristo, ela começa a crescer, começa a ver que é escolhida, é ungida, mas não é a última bolacha do pacote. E a gente cresce. E a palavra nos diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Então, o meu trabalho é fazer. Como Deus vai usar isso, eu realmente não sei. Já perguntei, já clamei, já implorei pelo que eu desejaria e a resposta veio. Gustavo, a minha graça te basta. Então eu faço com carinho. É cansativo, às vezes uma cena de 8 segundos demora 3 dias para eu mesmo aprovar. Vamos matar esse sonhador! Não façam isso. Joguem ele no buraco e depois resolvemos. Mandaste me chamar, minha senhora? Sim, José, entre. Preciso da sua ajuda. Eu dispensei todos os criados. Sente-se aqui. José, deite-se comigo. Eu te quero agora. Eu vi, às margens do rio Nilo, 7 vacas gordas, saudáveis, pastando entre os juncos. Tudo estava muito lindo. E então apareceram 7 outras vacas magríssimas e muito feias. Com olhos tenebrosos, os ossos colavam na pele. E então elas começaram a comer as vacas gordas. E comiam e não engordavam. Foi muito terrível. Um escolhido nascia, e uma ordem também foi dada. O poder sempre tenta matar o futuro quando tem medo do que Deus está prestes a fazer. Mas Deus já tinha planejado tudo. Realmente tudo. Apóstolo, agora sobre o filme, daqui a pouco vai começar. Foram 3 horas de filme, como foi isso? Eu digo, o roteiro, o senhor escreveu tudo, a mensagem, as músicas. Explica as partes mais tocantes. Também aproveitando, teve pesquisas auxiliares, e o filme tem uma pegada moderna. Como aconteceu isso? Eu ministro muito na área de batalha espiritual. E nesse ponto, você tem que entender da palavra e não ficar querendo fazer show. Não tem jeito de simplificar. Eu ia somente fazer a luta. Mas, na verdade, a Bíblia não relata se foi no par ou no ímpar, se teve soco, pontapé, se foi com metralhadora, espada, raio laser. Então, nessa parte eu fiquei livre. E aí entra o que, no cinema, a gente chama de licença poética, uma dramatização. Então eu preferi dar um toque no estilo do que mais chama a atenção hoje, principalmente dos jovens e até do pessoal da minha geração que cresceu vendo heróis em quadrinhos. Hoje é Thor, Superman, Avengers, Liga da Justiça. Então, sem cometer heresia, eu poderia mostrar essa disputa, mas com um propósito: explicar a mensagem. A mensagem da obediência de Miguel, esse era o ponto. E aí eu fui inspirado a explicar desde o início. E como resumir isso? Eu tinha que sair do nada, passar pela criação espiritual, depois a criação natural, as mancadas do ser humano, a persistência de Deus, o amor de Deus, a justiça, os livramentos, as tribos, José. E aí vem uma lição atrás da outra, que se eu contar, estraga o filme. Tudo isso entra na promessa da libertação. Cada ponto ligando e anunciando Cristo. O cordeiro, o sangue nos umbrais, o mar, o cordão de Raabe, o prato de lentilhas, a desmistificação de que ficam dizendo que Jacó foi enganador. Eu mesmo, no início, escutava muito isso. E aí fui buscar no original. Fui buscar coisas que iam contra o que muitos pregam. E pior, contra o que já fizeram em filmes e falaram. Então realmente foi muita pesquisa, oração e muito aprendizado. Deus falando o tempo todo. Aí vieram as composições, foram mais de 70. Escolhi 60. Eu compondo, usando inteligência artificial para o instrumental, mas para compor as letras, graças a Deus tenho facilidade. Em minutos vinha, e era choro, parava, perguntava a Deus como aquilo vinha, então foi muito impacto. Zuleika, a esposa de Potifar, a Bíblia não diz o nome. Aí busquei na tradição judaica e presume-se que o nome era Zuleika. Então eu usei. Isso não é heresia, porque o nome é para dar forma à narrativa. Tem coisas que a Bíblia não diz. A única parte na Bíblia que diz que Miguel é arcanjo está em Judas, capítulo 1, versículo 9. E a Bíblia não fala de escala, quem é maior que quem. Não tem isso. É um filme de 3 horas tirado de um versículo bíblico apenas. A Bíblia é rica demais. Perde quem não estuda. Não tem livro de história, filme, contos que seja mais rico e poderoso do que a Bíblia. E para terminar, eu fazendo e minha esposa assistindo várias partes para ajudar a julgar, tinha cena que dava vontade de quebrar o computador na cabeça do povo. Misericórdia! Que povo ruim, murmurador, teimoso.
E aí o Espírito Santo falava: vocês não são assim ainda hoje? O meu povo não é assim? Quem eu dei a vida não é assim? Meus ungidos não são assim? E aí eu suspirava e vinha aquilo. Seja um bezerro, seja um cantor, seja um show, seja um rodeio, seja uma imagem, um penacho, uma guia, uma tabaca, uma estátua, um colar, um anel, um sacerdote, um pastor, um apóstolo, um bispo. Qual é o nosso bezerro de ouro particular? Qual é a nossa fome de codornizes, de água da rocha, de reclamar todo dia? Até quando? Até quando tudo que Deus faz nunca tem valor de verdade? Até quando o nosso chefe manda e a gente obedece? Mas com Deus a gente não se importa, porque Ele não está aqui visivelmente. Então, se o patrão pedir hora extra, eu fico. Mas se tiver que acordar de madrugada para orar ou ficar no culto 1 hora a mais, aí não dá e começa o tenho que ir no banheiro, tenho que atender uma ligação e assim vai. Ou não é assim que acontece? Nossa, apóstolo, realmente deve ter sido muito desafiador. O senhor foi confrontado pessoalmente? Pelo seu relato, não é só um filme, é um filme para a gente ver o que nós estamos fazendo no dia a dia. Porque muitos dizem que Moisés falhou e não entrou, e Josué entrou. O que o senhor diz sobre isso? Sim, e eu sei que a gente não pode falar muito, mas muita gente diz: eu quero ser a igreja de Josué que entrou na terra prometida e não a de Moisés que foi no monte, viu e morreu sem entrar. Meu irmão, que homem foi Moisés? Quem prega isso, e eu sei que pregam e muito, precisa voltar para a escola dominical, para a classinha dos novos. Eita, homem de garra, de dores, de lutas, que intercede pelo povo, que podia ter chutado o balde e se livrado daquele povo difícil. Rapaz, eu não tenho palavras. As que eu tinha, você assiste, eu coloquei nas últimas palavras de Moisés. Tem falas que ele disse e tem coisas que a Bíblia não mostra ele falando com Deus, mas com certeza teve conversa. E mais do que isso, eu deixei uma colocação, porque o foco é evangelizar. Desmistificar essa ideia de que Josué é a igreja que entrou. Não teria esse evangelho se não fosse Jacó, que nunca foi enganador. Josué não entraria se Moisés não tivesse cumprido exatamente a parte dele. Não haveria apóstolos se não fosse Cristo. Não haveria continuidade se não fossem os apóstolos. Não haveria continuidade da fé se as ruas não fossem iluminadas pelos corpos dos cristãos, nos jardins, nas arenas, chiclete de leão nos espetáculos. Sejam Titus, Macabeus, Zwinglio, Wycliffe, Lutero, John Wesley, Billy Graham, hoje chegou até nós. E com toda a tecnologia, estamos anunciando o quê? Julgando ou divulgando? Porque já fazem quase 2000 anos que se diz: Jesus está voltando. Mas e o Evangelho? Foi pregado a toda criatura para então vir o fim? Porque esses grandes vultos da história também acharam que estavam perto? Nunca uma geração teve tantos recursos para alcançar o mundo todo como essa que está ouvindo agora. O que estamos fazendo? Seremos mais uma geração a morrer falando da promessa? Andando em círculo no deserto por teimar com Deus? Por desobedecer? Porque eles morreram? Esses que eu falei morreram e foram grandes, encheram estádios e morreram. Hoje temos a internet, a inteligência artificial, a tecnologia e fazemos o quê? Vamos contar piada, dançar, fazer culto de faz de conta e morrer, sendo que temos o cajado na mão? Basta levantar e dizer ao povo que marche. Eu espero que o filme fale com as pessoas, com a minha família, com a sua família. Tem outros materiais e filmes lá no canal. Vão vir outros que já estão sendo feitos. Vem em inglês. Tem para as crianças o Ghostland City, que fala de Natal, Páscoa, Halloween. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se essa chance escapar de nós, será que nossos filhos ou netos, pelo que a gente está vendo, será que eles que vão se importar com garra e fazer esse avivamento? A gente vê isso nessa geração? Quer deixar para eles, quer arriscar para eles entrarem? Teremos que ser mais Moisés, cabra macho, o amigo de Deus. Acho que já falei bastante e o filme vem aí. Deus abençoe a todos nós e obrigado, amigo Ace. E ao pessoal que assistiu, se inscreve e divulgue o canal. Paz! Uau! Nossa, glória a Deus! Muito forte, muito impactante. Eu vi algumas cenas, mas acho que vou ter surpresas.
Mas Faraó e teus inimigos vão saber que o teu Deus, ele guerreia por você. Pragas podem vir, por ela você passará. O sangue do Cordeiro, Ele já estava lá. você saiu do Egito, das garras do Faraó. Não há deserto que resista, pois o amor é bem maior. E se o sol quiser queimar, a nuvem vai te proteger. E se o frio for congelar, fogo de Deus você vai ter. Deus muda agora o seu caminho, você não está sozinho. O cajado está em suas mãos. Toque com seu cajado nas águas e declare: eu creio em ti. O corpo de Moisés não era apenas pó, era símbolo, era chave, era disputa. E assim, no silêncio fumegante da terra que se rasga, a batalha celestial se prepara para começar. Que o inferno desperte comigo. Agora sim, o corpo de Moisés. Eu gostaria de agradecer ao apóstolo Gustavo Benedito. Parabéns, vitórias e que Deus o abençoe imensamente. Então está chegando a hora do filme O Corpo de Moisés, às 8 da noite em Londres e às 4 da tarde no Brasil. Se inscreva no canal, divulgue esse trabalho, ajude a salvar vidas e assista outros materiais do canal. Fiquem na bênção, obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs, sejam abençoados e vamos assistir O Corpo de Moisés. Tchau!